Olá, rainhas, tudo bem? Hoje, nesse novo episódio do Chá da Rainha, eu tenho uma convidada que é mais do que especial. Ela não é só a minha médica, a minha dermato, mas ela é uma pessoa muito especial, rainha especialista dos fios aptos, tratou aqui da minha beleza, doutora Paula Tomaso, dermatologista. E hoje a gente vai falar como a dermatologia pode nos ajudar a buscarmos uma beleza mais autêntica e que tem a ver com a gente e principalmente natural. Paula, meu amor, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz, de verdade, super emocionada. Estou até arrepiada. Eu também estou emocionada. Ai, nunca fiquei tão nervosa em algum episódio. Não vamos ficar nervosa, estamos aqui entre amigas. A Fátima foi um grande presente de paciente, que não foi por ela, eu acho que eu podia começar contando isso, foi pelo marido. E ele olhou para mim e falou assim, a minha mulher vai gostar de vir aqui. E aí ela demorou para ir ao consultório, não foi? Levou alguns meses e aí a gente teve já uma conexão assim rápida e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, feliz, Paula. muito Eu queria feliz. que você se apresentasse, né? Falasse sobre os fios, sobre o que você faz, sobre essa dermatologia que cuida, que eu acho que é uma questão assim que é muito importante. Você olha a gente, né, como um todo e traz a nossa beleza de volta. Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho. Eu queria antes, então, contar para vocês que, na verdade, quem introduziu essa amizade aqui foi o marido da Fátima, que foi primeiro no meu consultório. E sentado na maca, ele falou, eu acho que a minha mulher vai gostar de vir aqui. E aí ela demorou um tempinho, depois ela foi e a gente começou, logo no primeiro dia já foi muita sintonia. E a gente tem muitas ideias em comum, então estou bem animada para esse bate-papo. Só falando, gente, que o meu marido falou assim, você roubou a minha dermato. Eu falei, eu não. Mas ela hoje vai bem mais do que ele, isso é verdade. Isso é verdade. Paulo, eu queria que você falasse um pouco do teu início da carreira, como é que você entrou nesse mundo da dermatologia. Ser dermatologista já era uma coisa que você queria desde quando você começou lá atrás já a fazer medicina? Não. É interessante porque hoje quem me vê apaixonada, completamente viciada também em trabalho, mas apaixonada pelo que eu faço, acredita que eu sempre pensei nisso. E foi, na verdade, um presente de Deus, assim, no último semestre da faculdade, eu tinha um estágio que eu podia escolher o local, em qualquer lugar do Brasil, que eu poderia fazer aqueles 6 meses, eu escolhi justamente a Santa Casa, que é o local onde eu estou dando aula até hoje, e eu fui porque eu queria vir para o Rio toda semana, não era por paixão, por vocação, eu queria um motivo para estar no Rio. E eu me apaixonei pela dermatologia clínica. Então eu comecei primeiro gostando de doenças de pele, depois doenças de cabelo, calvície, alopécia e a estética ela veio por último. Hoje eu posso dizer que mais de 80% dos meus atendimentos são voltados para fins estéticos, mas não foi uma coisa que eu sempre busquei, foi um curso natural da minha profissão. Eu demorei um pouco para virar a chave da importância da estética no contexto principalmente feminino, mas hoje em dia os homens também se cuidam demais, mas eu demorei um pouco para entender isso. Eu acho que porque quando eu estava me formando, eu era muito nova. Eu terminei a residência com 25, 26. Então eu não tinha queixas estéticas muito importantes, né? Ruga, enfim, aos 25 a gente não se incomoda com quase nada. Então eu comecei a me incomodar meio que junto com os pacientes. Então foi um curso assim natural, não programado. E, novamente, um presente de Deus, eu acho, essa escolha. E que bom, né? Que bom que você tem esse dom. A Paula realmente é um grande presente. A gente ainda vai falar aqui de uma situação estética que eu tive. E eu acho que é um alerta para você aí, rainha, e mulheres aí do outro lado. Que a gente tem que ter cuidado com quem a gente escolhe. Profissionalmente, já tivemos aqui outras médicas sentadas nesse sofá, em que eu falei da importância da gente escolher realmente profissionais, porque a beleza, Paula, ela tem vários significados. Cada uma de nós, né, somos mulheres, somos belezas únicas. Mas nessa coisa, né, de que a comparação, né, de que a boca assim, a boca da fulana, o bumbum, o rosto, como é que você lida? Ai, gente, não posso falar dos meus desabafos com a Paula. Mas como é que você lida
com essas queixas, como é que é no seu consultório, no seu dia a dia com as suas pacientes? Quando alguém chega e fala, eu não sei se é normal ou se para você já se posiciona de uma forma diferente daquela cliente, ai, Paula, mas eu quero a boca da fulana de tal, mas o nariz da fulana, ai, mas o meu nariz ficou feio, mas eu queria o rosto assim. Como é que você lida com isso no consultório? Na verdade, isso eu até tenho observado uma melhora, digamos assim, nesse formato de consulta e perfil, porque as pessoas, elas também começaram a entender que, principalmente na rede social, aquilo ali não é real, né? Então, mas quando veio o boom, filtros e essa ultra exposição, automaticamente a comparação vem, tanto com a rotina, qualidade de vida, mas na estética principalmente. Mas eu percebo, pelo menos no meu pequeno universo do consultório, uma certa conscientização mais recente de que aquilo ali é inatingível, tá? Eu acho que esse talvez seja o pior legado da rede social, essa comparação excessiva, né, que as pessoas não entendem que aquilo é um recorte feliz. Né? Há pouco antes a gente estava comentando de uma intercorrência que eu tive numa viagem que ninguém imagina, porque eu não vou postar o problema, eu vou postar a parte bonita. Então, da mesma forma que ninguém abre a câmera quando acorda, as pessoas começaram a desenvolver esse senso crítico. Mas eu acho que por um período foi muito difícil, era difícil conscientizar. E o paciente tem uma dificuldade muito grande, principalmente porque ele está pagando, então é uma questão assim, quase que comercial, mas ele tem uma dificuldade muito grande em ouvir não, em ser educado do tipo, não, isso você não precisa, não, isso vai ficar exagerado, não, é muita coisa para um dia só. Então eles têm essa dificuldade, mas como eu sou médica, eu me sinto na obrigação de fazê-lo e faço até mais do que algumas pessoas acreditam que eu deveria, porque afinal de contas, para mim é importante que façam mais e mais coisas, mas no final a gente sabe que não só você pode provocar alterações, né? Na busca de se equiparar a alguém, você pode gerar alterações dismórficas no rosto de alguém, mas também porque depois o resultado ele não é sustentado. Então ela gasta, ela investe, ela se transforma buscando aquilo, mas aquilo precisa de uma manutenção, aquilo vai precisar de uma manutenção em casa, uma manutenção do próprio procedimento e a pessoa às vezes não se preparou para isso, ela tem aquele imediatismo. Então, eu acho sim que foi muito sério, acho que continua muito sério, mas eu observo, novamente, no meu contexto, né? Imagino que as pessoas possam ter outras opiniões, mas eu já vejo uma certa conscientização nesse sentido. Só para finalizar essa questão da comparação, eu não me incomodo se, por exemplo, você traz para mim um exemplo de um lábio que você acha bonito, um exemplo de um contorno definido que você gosta, porque eu gosto de saber do paciente o que para ele é beleza. Eu não acredito na subjetividade da beleza, né? Eu acredito que a gente tem parâmetros bem palpáveis para medir o belo, mas assim, eu não gosto de um lábio muito volumoso, mas tem gente que acha muito bonito. Então, se a paciente me traz um exemplo de um lábio muito volumoso, eu já sei que aquilo ela considera bonito. Então, eu posso tentar deixar o lábio dela o mais volumoso possível, mas dentro da realidade dela. E aí eu falo assim, ok, entendi, já vi que você gosta de lábio assim, vamos fazer o seu. Vamos fazer o seu lábio, vamos moldar o seu lábio. Esquece essa imagem, porque ela não é você e esse é o seu maior presente, né? Ela é ela e você é você. Então, é isso, eu acho que tem que parar um pouco a comparação, mas ela também me serve como um parâmetro do que é bonito para o paciente. Nada como a beleza autêntica e realmente saber quem a gente é. E você tocou num ponto, Paula, super importante, que é a questão das redes sociais. A gente tem os filtros, né? Os famosos filtros, que você coloca lá desde o olho verde, azul, a boca cresce, o nariz diminui. E às vezes as pessoas ficam tão... tem pessoas que não conseguem. É como você falou, ninguém vai acordar assim, cheia de olheiro, com a cara amassada e vai lá e vai postar bom dia. Não é isso. Até por uma questão de posicionamento, de imagem, mas esse é um outro assunto. Mas essa questão dos filtros, que é um exagero, que tem gente que não sabe, eu já tive caso de pessoas que falam assim, meu Deus, os meus filtros sumiram, como é que eu faço para voltar? Porque não conseguem se enxergar, porque a pele tem textura, tem poros... tem cicatriz, tem ruguinhas, tem acne e a pessoa está lá lisa, né? Parece que passou uma massa Photoshop. E sobre o exagero. Até que ponto, Paula, talvez como você falou, não é o teu universo,
mas esse exagero, o vício dos procedimentos, porque tem gente que não consegue se ver mais, começou a sair o botox, eu não quero. Se coloca, como você falou, o lábio dela, mas aí ela acha que é pouco, aí vai num outro profissional que vai botar não sei quantos ml e fica com uma boca totalmente disforme. Como é que você vê essa questão dos exageros, além, né, do que a gente precisa, que é normal, que a gente vai perdendo colágeno, osso, gordura do rosto, mas como é que você vê essa questão de quando o procedimento estético ele vira um exagero e vira algo que a gente não consegue mais viver sem? É difícil, porque eu brinco que é difícil viver sem mesmo, né? Assim, a gente quando começa o botox a sair, enfim, né? Você começa a sentir que o procedimento está perdendo o efeito, é natural que a gente se goste na nossa melhor versão. Então é natural que conforme o procedimento vai perdendo a validade, é extremamente normal que o paciente queira novamente. Eu acho que a responsabilidade do profissional que injeta, que faz procedimentos estéticos, é saber quando que esse freio precisa ser puxado, quando que aquilo está virando uma paranoia, uma maluquice ou qualquer outro termo, ou ela só tem um nível alto de exigência. E eu tenho pacientes extremamente exigentes e é um perfil, né, a gente precisa entender muito o perfil de quem está sentado ali na nossa maca, de quem está deitado ali na nossa maca entregue, porque tem o perfil da mais contida, tem o perfil de quem não quer as grandes mudanças e tem o perfil da paciente que não está se aceitando mais sem os resultados. Eu acho que essa questão dos filtros, eu fico imaginando assim, se ela gerou impacto na nossa idade, na nossa geração, você imagina para as pessoas mais jovens, né, que estão passando pela adolescência, que é um período tão importante na formação do caráter, na formação, né, da personalidade, pela adolescência com esses artifícios. Eu fico, na verdade a gente já consegue acompanhar isso, mas eu fico me perguntando o impacto que isso não vai gerar na vida, no resto da vida dessas pessoas. Então, eu acho que, de verdade, assim, a responsabilidade do freio é do profissional. Eu acho que o paciente ele pode não ter noção de que ele está exagerado. Eu não acredito que ninguém que está, a gente fala overfilled, que está super preenchida, eu não acredito que ninguém esteja achando que está super preenchida, entende? Ela está vendo alguma beleza ali. Se aquilo está escondendo um problema psicológico, um problema emocional, é a responsabilidade do profissional identificar. O que acontece é que é isso que você já mencionou. Se eu dou ou não, pelo bem dela, ela vai encontrar quem o faça. Então, o que eu tento fazer, pelo menos com as minhas pacientes, é tentar mantê-las o mais próximo possível nesse sentido de acolhimento, para que ela não queira ficar pipocando a cada não que ela escuta. Eu acho que a responsabilidade é do médico ou do profissional que está fazendo o procedimento. A gente sabe o limite do paciente. O paciente ele não conhece esse limite. O que eu vejo, até já falei com a Paula dentro do consultório, são os rostos que são preenchidos. Nós, mulheres, geralmente temos o rosto diferente do homem. E o que a gente mais vê hoje em dia são mulheres em busca de um maxilar extremamente quadrado, extremamente masculino. Aí você olha, você fala, e é todo, parece que é uma assinatura, né, de alguns profissionais da área, que você olha e fala assim, nossa, e é o rosto totalmente com linha reta. E às vezes a gente não entende que para a nossa feminilidade, para um rosto feminino, os nossos traços são diferentes. E assim, Paula, eu queria trazer, já que você falou, né, de você dizer não, e eu quero aqui, gente, falar uma coisa que aconteceu comigo, do quanto é importante, primeiro também, além de você buscar esse profissional que sabe falar assim, não, isso aqui não vai ficar bom para você, e eu posso falar porque a Paula trata de mim em outras coisas, né, e a gente já fez um monte de coisa, e já vamos fazer mais. Mas assim, Paula, hoje a gente vê muitas pessoas, a gente teve casos muito recentes, uma pessoa que não era nem médica, não fazia a tal da odontologia orofacial, não era dermatologista, não era nada, fez um curso de um final de semana, e aí eu falo, gente, Paula se especializa, ela vai para a Coreia, foi para a Turquia, Croácia, se especializou. Então, não é aquele cursinho assim, eu vou fazer um cursinho de final, porque tem gente que pega, né, faz o cursinho de final de semana, nem coloca a mão na massa, e a gente precisa ter esse cuidado. Então, é um alerta aqui que eu quero deixar, não entregue o seu rosto ou a sua saúde a qualquer pessoa.
E eu queria falar sobre isso. Quando eu fui procurar a Paula, a primeira coisa que eu falei era da minha papada. Porque eu, Maria de Fátima, lá atrás, querendo ter um perfil mais bonito, um rosto mais magro, tive a infelicidade de ter uma profissional que não era dermato, era de uma outra área, que fez a famosa lipoenzimática, que a gente fica parecendo, né, que está com um bico de pelicano desse tamanho. Você tira a gordura, só que o que acontece? Essa área, se eu estiver errado, você me corrige, Paulo. A gente não tem nessa área aqui, eu acho que a gente não tem, é mais... Pele e gordura, não tem você tirou a gordura sobre o quê? Pele. Eu não vou falar o que ficou parecendo, porque a Paula sabe o que eu falava, porque é uma coisa feia, mas pareceu um saco, né? Vocês aí pensem no que eu estou falando. E era uma queixa. E aí, Paula, eu quero que você faça, você como profissional, da gente ter esse cuidado, porque os ambientes são extremamente... Dessa pessoa, dessa profissional que o cara morreu, né? Por causa de um peeling de fenol, eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes a gente fala, eu já vi agora gente fazendo um monte de coisa, diminuição de nariz em consultório, tira e fala, fica ótimo, nossa, os resultados, o antes e depois, excelente. Só que até dá errado. E eu queria que você falasse sobre isso, Paula, justamente para você fazer esse alerta e o que a gente pode fazer em consultório e que a gente precisa fazer, de repente, num bloco cirúrgico. Tá. Sobre essa questão do peeling de fenol, quando eu decidi me posicionar nas minhas redes sociais, eu chamei atenção para uma coisa que muita gente não pensa, que é toda a cascata de atrocidades que acontece até chegar naquele final, que é uma pessoa sem formação de saúde, numa formação puramente estética, poder realizar um peeling de fenol. Porque, por exemplo, eu, como diretora médica da clínica, eu preciso assinar, quando a gente vai solicitar o fenol, eu preciso preencher uma guia. E eu me responsabilizo pelo uso e manipulação do produto. Como essa profissional sem o registro comprou o fenol? Quem é a pessoa que ensinou, através ou por meio de um curso online, a manusear o fenol? Como a gente chegou nisso? Porque há muito pouco tempo atrás isso não era sequer aventado, não existia essa possibilidade, né, de algum não médico poder executar tratamentos injetáveis na face, por exemplo. Isso não existia. Então, quando que isso tudo começou a mudar? E eu não quero entrar no mérito de qual profissional é ou não habilitado, porque no Brasil, quem dita o escopo profissional, ou quem dita o que cada área pode realizar é o próprio conselho. Então, o Conselho de Odontologia permite que odontologistas realizem. O Conselho de Farmacologia, de Farmácia, permite. Então, essa regulamentação cabe aos próprios conselhos. Então, né, quando não existe como é que eu vou dizer? Quando cada um se regulamenta, ninguém regulamenta nada, porque se cada um vai defender o seu próprio interesse, né? Mas eu não acho que a gente cabe essa discussão, até porque em muitos outros países, fora do Brasil, né, muitos profissionais não médicos são os que realizam a estética, o que é assim, né, a gente se impressiona, não mais agora que a gente já conhece mais esse universo, mas fora do Brasil é comum que sejam outros profissionais que fazem os injetáveis. Mas a formação desses profissionais é totalmente diferente da formação aqui. Então, a gente não pode usar como exemplo isso, porque a formação é diferente. Enfim, a gente assiste tudo isso acontecer com muita lamentação, né? Eu vivi, enquanto eu estava na residência, o boom, a explosão da orofacial, da harmonização orofacial. Foi quando as coisas começaram a acontecer. E aí, durante um tempo, eu era a pessoa responsável por recolher as denúncias para levar até o CREMERGE. Depois de um tempo, a gente entendeu que não era uma causa que deveria ser, brigar. A gente não deveria levantar essa bandeira porque era um processo natural. Mas o que a gente espera é que esses outros profissionais, né, eles tenham mais formação. Então, seria injusto da minha parte fazer um apelo e falar, olha, você só faça um procedimento estético com um médico, por isso, isso e isso. Não, você procure alguém que realmente se especializou nisso. Hoje em dia, e aí eu acho que a rede social foi um grande catalisador desse processo dos outros profissionais, porque hoje em dia a autoridade ela pode ser criada, ainda que você não seja uma autoridade. Eu acho isso muito sério.
Eu escuto profissionais, escuto, né, mentores, coaches e pessoas que vendem a ideia de que você pode e deve se posicionar como uma autoridade, ainda que você não seja. Não é isso que acontece? Aí existem as metodologias para isso. E cursos de profissionais ensinando médicos a se posicionar nas redes sociais e ensinando os residentes a já começarem a postar antes mesmo deles serem especialistas. Isso serve para medicina e para todas as outras áreas. Então, o meu maior conselho é: olhe, na hora que você for olhar a bio do Insta, procura o CRM ou o CRO, o CRBM, procura o registro, entenda quem é aquele profissional e ao lado você vai ter sempre uma outra numeração que se refere ao título de especialista, que é o registro de qualificação de especialista. Esses números eles têm que estar ali na bio do Instagram, porque se eles não tiverem, tem profissionais que colocam assim, especialista em transformar faces. Meu Deus, o que ele é? Ele é um cirurgião dentista? Ele é um biomédico? Ele tem que colocar o registro dele. E ele, mais de tantas mil vidas transformadas. Tá, mas meu amor, você se submeteu a que faculdade? Porque isso não existe atalho para isso. Não tem como existir um atalho. Para aplicar uma seringa em alguém, injetar alguma coisa, antes você estudou a pele, doença, anatomia, circulação, doenças autoimunes, contraindicações, até chegar ali naquela execução simples, que parece simples, né? Então, o meu apelo é: o Instagram ele deve ser envolvente, né? Eu me dedico ao meu Instagram também, mas ali na minha bio vocês vão observar CRM e RQE. Então procure saber quem é, até para depois, em caso de uma complicação, você ter como recorrer, a quem recorrer. Não é mesmo? Porque assim, às vezes o paciente fica órfão. O que eu já atendi, hoje em dia, graças a Deus, não tenho recebido tanto, mas de complicações, e as pessoas não querem voltar nos profissionais que fizeram a complicação. Não, perderam a confiança, mas se ele for um especialista, o mínimo é dar uma solução para a complicação que foi executada. Não, eu não quero voltar, ela era assim, ela não marcou meu retorno. Isso aconteceu muito, muito comigo. Não, eu não posso, eu não sei o que foi injetado. Vamos fazer um ultrassom, vamos ver o que foi feito. As pessoas não querem voltar em quem executou. Então, é uma venda de emoção, é uma sedução ali na hora da execução, que depois pode realmente se tornar um pesadelo. Não, a Paula falou uma coisa muito séria, e aqui eu já vou até trazer, né, aproveitar a sua fala, Paula, porque a Paula falou uma coisa muito séria. É muito fácil a gente criar credibilidade numa rede social. Basta vocês estarem assim, gente, tudo assim, taça, arranjo floral, uma boa roupa, tirar fotos profissionais, e você, como você falou, você vende a credibilidade sem que você realmente tenha feito algo para gerar isso, sem que você estude. E não faltam realmente, né? Eu até ri, Paula, porque você falou, não sei quantas mil vidas transformadas, é o que a gente mais vê. Não sei quantas mil vidas transformadas, mais de não sei quantos milhões faturados, mais de não sei quantos cursos vendidos. E o ruim, e eu falo isso, gente, eu já caí em tantas coisas, desde mentores que prometeram assim, nossa, milhões, e a gente vê em todas as áreas, não só na medicina, que tem pessoas que não tem nem noção e fala assim, como lotar a sua agenda e faturar 200 mil com procedimento. Aí você fala assim, nossa, quem não quer faturar 200 mil? E o quanto isso é perigoso, Paula, você tocou num ponto certo. A gente se deixa levar pelos números, a gente não olha se você realmente, como você falou, né? Se tem lá o CRM, se tem lá a licença, se ela é especializada, se não é. Você viu um Instagram lá com 200 mil seguidores? Nossa, vou nessa mulher. Não tem como ser ruim, né? Você tem 200 mil pessoas naquela página. Um ambiente extremamente instagramável, a pessoa vestindo marcas, frequentando viagens, as melhores fotos, taças, é todo um processo. E aqui eu vou até pedir uma licença para a Paula para falar uma coisa. Gente, não caiam na cilada, porque eu já caí. Essa coisa a gente monta, tudo aqui é montado. A rede social não mostra, que eu até falei, não é produção, que eu falo assim, a vida real não engaja. Não engaja, é verdade. Não engaja, claro, a vida real não engaja. Não, claro. E assim, Paula, eu fico muito feliz de você ter tido essa fala, porque
O que eu fiz nessa região, gente, eu fiquei com uma pele pendurada e já melhorou muito. A gente já fez Morpheus, né, Paula? Já fizemos Morpheus, já fizemos fios, agora a gente vai fazer os aptos. Na próxima gravação, a gente vai fazer o antes e depois ao vivo. E melhorou lançar o desafio. Muito. Porque já melhorou muito, né? E assim, mas ainda tem um pouco de flacidez. Até a Paula da outra vez, né, quando eu fui fazer os fios, eu não tenho vergonha de falar, gente, faço mesmo, faço. Ela é maravilhosa. Venham para o Rio de Janeiro fazer com a Paula. Eu falei assim, mas aquela... Fátima, vamos ver o copo meio cheio? Eu já levei bronca. Né? Então, é importante a gente falar sobre isso. E para a gente entrar agora no nosso próximo assunto, Paula, qual é... Eu sei que nós mulheres, né, não queremos, como a gente vê lá, o filtro. Se eu pudesse, andava assim, maquiado o tempo inteiro, com o cabelo arrumado. Mas não é a realidade, vida real, gente. Quais são as maiores queixas do seu consultório? Das mulheres. Principalmente. Eu sei que você atende homem porque ela atende o meu filho e o meu marido. O homem eu acho que tem outras coisas, mas de nós mulheres, quais são as maiores queixas? Então, na verdade, a gente hoje em dia está também acontecendo um fenômeno muito curioso, que é a paciente agendar um procedimento. Hoje em dia o paciente vem com a solução. Quero agendar um botox, tudo bem que o botox a gente sabe quando ele passou o efeito, né? A gente está familiarizado, mas iniciou-se um movimento contrário, onde o paciente agenda o procedimento. E é óbvio que uma vez que ele senta ali no meu consultório, eu examino e vejo se realmente aquilo cabe. Com essa questão dos fios aptos, que a gente ainda vai falar bastante sobre eles, está acontecendo um fenômeno muito curioso, que é o agendamento direto para os fios aptos. E aí eu vejo nomes de primeira vez na agenda e do lado, na marcação, aptos. O que eu, obviamente, a pessoa que está agendando, ela está agendando pelo interesse no procedimento, mas eu preciso ali explicar especificamente o pós, enfim, as recomendações e ver se aquilo cabe no que a gente está propondo. Então, existe um pouco isso, as pessoas estão sendo massacradas nas redes sociais com os procedimentos, então elas olham, eu vi um peeling, Paula, eu quero agendar um peeling, eu vi um laser, eu quero agendar um laser. Isso acontece e é bem comum, mas se eu puder elencar a principal queixa, eu acho que são rugas e flacidez, a pele solta, rugas e flacidez. Aí, se aquela flacidez é uma flacidez mais profunda, que abrange mais camadas da pele, o tratamento é um. Se é uma flacidez mais superficial, visível de forma mais superficial, o tratamento é outro. As manchas também, por conta principalmente da maquiagem e dos filtros, as pessoas querem limpar o rosto e continuar com o rosto que estava com a maquiagem. Então, a mancha é uma queixa bem comum também. Mas eu acho que as marcas de expressão, as rugas e o derretimento do rosto, Eu acho que essa é uma das razões pelas quais eu me apaixonei pelo Aptus, porque o desabamento do rosto, a sensação de desabamento é uma das principais queixas. E aí ele vem e faz aquilo que a gente estava buscando, sem ser cirúrgico, Então, uma grande vantagem ali, quando a gente pensa em não ser necessário sendo cirúrgico. Mas eu acho que então são isso, rugas e flacidez, essa é a principal queixa. Dentro desse contexto, Paula, eu fiquei agora passada, juro. Eu não imaginava que nós mulheres, olha, eu quero fazer, já quero fazer. Mas é muita coisa. Falei, gente, não, eu quero saber agora como é que você gerencia essa expectativa, porque imagina eu chego lá, marquei, fiz, aí chega assim, olha, não vai dar para fazer agora, que primeiro a gente tem que trabalhar. Aí é isso que acontece. Até porque dificilmente com a minha agenda atualmente eu consigo fazer uma consulta e os fios no mesmo momento, porque as duas me demandam tempo. Então, nem se eu quiser eu poderia executar ali naquele mesmo momento, porque eu preciso de um tempo de preparo na agenda. Então, mas eventualmente uma pessoa de primeira vez que já quer fazer um botox, já sabe que quer fazer, eu não tenho problema em fazer desde que seja um procedimento rápido, tranquilo, que a paciente já conhece, ela já sabe o resultado, ela só está querendo renovar, ou ela já entendeu que é isso que ela precisa. E, no geral, eu peço, as secretárias elas colocam o procedimento pelo qual a paciente procurou por uma questão de organização e influxo na agenda, tá? Não essa pessoa de primeira vez que marcou Aptus não tem nenhuma garantia de que eu vou executar o Aptus, até porque eu não gosto muito que elas passem orçamento antes da consulta, porque assim, o orçamento vai ser muito aproximado. Na hora que eu examino, eu vejo as outras possibilidades, então, eventualmente é inclusive menos do que aquilo ali, entendeu? E aí elas, enfim... Então, eu tenho essa política, eu tento evitar ao menos que orçamentos sejam enviados antes da consulta. Eu sei que é uma política, é uma forma de trabalhar. Eu tenho médicos, colegas que cobram até antes.
É uma questão de fluxo de caixa e é um outro papo, mas assim, assim, as pessoas estão buscando especificamente os procedimentos e quando vão na consulta entendem que, então esse não era para mim, enfim, mas aí precisa desse primeiro momento inicial. Tá, eu fiz Aptos e foi assim, tô apaixonada, gente. Tô assim, até o meu bulldoguinho aqui, que a gente quer uma queixa, né, que todas nós temos, que derrete tudo, gente. Alguma coisa não pode. Olha, a única coisa boa da maturidade que eu falo é a gente realmente ser quem a gente é, sem medo e sem filtros. Porque cai. Eu já até falei com a Paula, quero fazer fios aptos, não sei se já tem, na coxa, na perna, no braço. No Brasil ainda né, na barriga, no bumbum, em tudo, né, para poder levantar. Queria que você falasse um pouco, porque mais ou menos pelo que a gente conversou no consultório, tem uma diferença dos aptos, né, do aptos para os outros tipos de fio. Como ela é especial, eu falei que eu vou chamá-la de rainha dos fios. Queria que você falasse um pouco dessa diferença, até para a gente poder entender, Paula. Na verdade, eu não sei quando esse episódio vai ao ar. Pode ser que quando ele for, as pessoas já estejam mais familiarizadas. De fato, ele é uma tecnologia nova no Brasil. Ele veio para a gente em dezembro de 2023, mas ele já existe na Europa há muitos anos. E quando eu digo muitos, são há mais de 60 anos que ele tem mercado. Mas ele, como o país que fabrica os fios pertenceu à União Soviética, ele ficou abandonado realmente durante todo aquele período. E após esse período, eles estão nesse processo de retomada de mercado. Já são realmente um sucesso na Europa, inquestionável, os resultados são inquestionáveis. E o mercado brasileiro é a menina dos olhos, porque demorou muito para a Anvisa liberar. Então, a gente teve a empresa que importa os fios, ficou mais de 5 anos com o produto na tentativa de Anvisa. E, nesse ponto, a gente precisa reconhecer que a Anvisa é realmente muito rigorosa, então precisa de estudos científicos e embora muito tempo de trabalho, muito tempo de estudo fora, eles precisavam que os estudos fossem conduzidos no Brasil. Então, a liberação veio inclusive de forma repentina. Então, o lançamento dos fios aptos também aconteceu meio que de supetão, meio que numa surpresa. Por isso que não houve, de certa forma, um preparo assim, do mercado. Olha, vem aí os fios, de repente liberaram. Eu sei porque a gente tem uma relação muito próxima com a Elic, que é uma empresa que eu tenho o maior prazer em falar, porque trabalho com eles, então tenho realmente um orgulho em falar em nome deles, porque é uma empresa muito sólida, é uma empresa familiar, então é muito bem estabelecida. Quando eles importaram os fios, foi uma surpresa. Então foi uma doideira para lançar para os médicos. E aí poucos médicos, como foi dezembro, final de ano, correria, poucas pessoas se interessaram, mas eu, como entusiasta dos fios, fui querer fazer parte da primeira turma. Fui a primeira turma no Rio, né, /Brasil, que fez a certificação. Comecei a executar, me apaixonei na primeira paciente, porque tem procedimentos que a gente faz, e o primeiro caso fica lá aquelas coisas, você fica um pouco na dúvida, gente, será que é bom, não é? Mas o Aptos, a primeira paciente que eu fiz, ela levantou da maca assim, eu falei, pronto, eu me achei. Era isso que eu estava faltando na minha prática. Eles são fios diferentes dos fios tradicionais, não só pelo material, que é mais duradouro, menos inflamatório, mas também pela técnica de aplicação. Eu consigo fazer em qualquer região do rosto e do pescoço, ainda não tem corporal respondendo a sua pergunta, mas vai ter. Ainda Amém, não tem, aleluia. Mas vai ter. Fora tem, aqui a gente ainda não tem. A gente consegue fazer em todo tipo de rosto, porque se for uma pele mais fina, eu consigo colocar num plano mais profundo, onde ele não fique aparente. Se for uma pele mais pesada, eu coloco num plano mais superior para que ele puxe melhor a pele. Enfim, então ele é superior na tração e no estímulo de colágeno que vem posterior. Acho que não tem, está escrito na minha cara que eu sou apaixonada, né? Então, e acredito neles como uma grande ferramenta, ou se não a principal ferramenta no longo prazo do envelhecimento. Porque você vai sentir na prática a duração deles. Assim, a gente aqui no Brasil não tem pacientes com 2 anos, porque, como eu falei, ele veio no final de 2023, mas fora do Brasil já tem mais tempo e é uma melhora progressiva, né? Você não vai, diferente dos outros fios, que você estica muito inicialmente e depois vai caindo, ele sustenta e o estímulo de colágeno vai firmando cada vez mais, né? Hoje eu tô te achando melhor do que no pós-imediato, do que do jeito que você saiu do consultório.
Ela não fez a revisão, gente. Eu vou aproveitar esse espaço para fazer esse adendo. Ela não voltou na revisão, porque ela estava com muitos compromissos, então eu estou fazendo a revisão aqui em tempo real. Mas, gente, é a vida real que não engaja, Paula. Eu tô achando melhor do que no pós-imediato, ou seja, gente, ela vai subindo. Eu tô me achando linda, maravilhosa. Até falei, o que você fez? Eu falei, né? Segredos de beleza. Paula, eu queria te falar uma coisa. Sol. Nós somos um país, né, que não temos inverno. Em pleno Rio de Janeiro hoje, a gente está aí com um calorão, né? Calor absurdo. Estamos, né, teoricamente, na estação de inverno. E a gente fala sobre a questão do sol. Que o sol faz mal, que o sol não faz mal, que dá mancha, que não dá mancha. Aí já teve uma modelo famosa que disse que o melasma, melhorou. Né, que melhorou porque ela foi não sei aonde e pegava sol, não usa mais filtro solar. E a vitamina D, eu já escutei médicas falando que para nós mulheres menopausadas, que a gente tem que pegar o sol, imagina o sol de meio-dia, que é o sol de meio-dia que você vai pegar no corpo sem filtro. Queria aproveitar e te perguntar, a questão do filtro, do sol, porque a gente sabe, essas luzes, né, teoricamente, filtro solar, essa coisa toda. De que forma, né, até para a gente entender essa questão. O sol realmente, eu sei que eu posso fazer uma pergunta que parece meio, vamos dizer assim, meio burra, porque a gente sabe que o sol faz, mas o sol faz mal, até que horas? Pode pegar sol? Não pode pegar sol? Eu acho que botar o sol como um vilão é um grande crime, né? O sol, a ausência de sol, inclusive está relatada, né? Tá relacionada com casos de depressão. A gente sabe dos países, né? Como a Suécia, por exemplo, que tem baixa incidência solar em períodos do ano, que você tem sol por 4 horas, isso está muito associado a casos de depressão. Então, a gente tem receptores muito importantes que são ativados através ou por meio da radiação solar. Então, eu não gosto de colocá-lo como um vilão, eu não me sinto confortável em falar, em condenar as pacientes que tomam sol, ou que eventualmente fazem prática de atividade física, ou beach tênis. Eu tento fazê-las não pirarem nessa condenação da radiação pelos outros benefícios, né? A saúde mental ela é mais importante do que a saúde ou a ausência de manchas ou rugas. Então, acho que a gente tem que parar com isso. Mas já é sabido que a incidência da radiação está relacionada a envelhecimento precoce da pele ou aceleração do envelhecimento, manchas e câncer de pele. Isso não tem como a ciência negar. Enfim, a modelo, a apresentadora que falou que o melasma dela piorou com a radiação, eu não estou ali para ver a pele dela, eu não fotografei a pele dela, eu não sei exatamente o que ela fez. Acho, inclusive, que ela tem razão quando ela diz que as coisas que ela agrediam muito a pele e que isso virava um rebote para o melasma. Acho que ela está coberta de razão nesse sentido. Agora, se a pele melhorou, porque ela se expôs ao sol, até porque ela surfa, não posso imaginar que ela fique horas ali no mar sem uma proteção, senão ela estaria muito manchada, porque a mancha, ela é inevitável, tá? Ela fala sobre também a ausência como é que se diz, do melanócito como um fator protetor, ela também não tá, acho que a gente precisa ser justa, porque as pessoas também crucificaram ela, né? Acho que a gente precisa ser justa. Ela tem uma razão que existe uma certa imunidade quando a gente toma um sol, mas isso, né, no sentido de proteger da radiação, mas isso não precisa da abstenção do filtro solar. Esse, para mim, foi o grande crime, entre aspas, o grande problema que ela cometeu, porque o uso do filtro solar ele é comprovado de inúmeras formas como prevenção do câncer de pele. E o câncer de pele pode matar. Então, para mim, é inquestionável o benefício do filtro solar e a prevenção do câncer de pele. Isso não cabe mais questionar isso. Mas como que eu posiciono, então, para paciente? Sobre a vitamina D que você perguntou, e também é uma dúvida comum. Se você tem uma deficiência, não vai ser só a exposição solar que vai melhorar. Então, a gente precisa suplementar. Não existe... Isso já está provado também, não tem muito como questionar isso. Então, se você está com uma vitamina D deficiente, pode ser falta de exposição solar, mas geralmente tem algum problema intestinal envolvido, algum problema da absorção. Então, é indicada a suplementação. Para que você não produza vitamina D, ou que seja, que aquela deficiência seja única e exclusivamente pela deficiência do sol, você deveria não ter nenhum pedaço do seu corpo exposto, porque até a palma da mão
tem receptores para conversão da vitamina D. Então, para mim também isso não se justifica. O meio-dia, ele pode nem estar de todo errado, porque é o maior índice de radiação, mas você não vai botar seu rostinho lindo, cuidado de laser, de crome, no sol de meio-dia. Você pode botar a palma da sua mão, né, uma região que a gente tem os receptores, você pode botar os pés, são algumas alternativas, e uma exposição curta, 10, 15 minutos, né, para ficar 1 hora no sol do meio-dia. Mas eu tento não condenar, o que eu recomendo é filtro solar no rosto se você quer envelhecer bem. Não cabe um questionamento aqui. Né? Assim, quem dera se a gente soubesse disso desde cedo. Não é também usando filtro solar que você não vai ter rugas, tá? Então, é um complemento. Você não pode pensar que você vai fazer um bioestímulo de colágeno e que depois desse bioestimulador você vai torrar no sol e que aquele colágeno vai ser produzido. O sol, a radiação rompe as fibras de colágeno. Então, o rosto, para mim, tem desculpa. É lambuzar e se proteger para que não gere manchas e que você não acelere a formação das rugas. No corpo, se você faz uma atividade física ao sol, também você precisa aplicar. Até porque ninguém vai aplicar numa quantidade suficiente para que você não pegue vitamina D. Você vai jogar um beach tennis, você joga o spray no colo, no dorso, no braço, tá com a panturrilha de fora. Eu nunca vi as pessoas passando protetor na panturrilha, né? Então, você não faz uma proteção, não é uma burca, né? É um filtro solar. Um mergulho no mar, já saiu metade daquilo ali. Então, peço para que protejam as áreas mais fotoexpostas, né? As áreas que ficam mais em contato direto com a radiação. E com relação à vitamina D, não brinquem com a vitamina D. Se ela está baixa, você vai precisar repor. Se você está em abstenção do sol, você pode procurar por esses caminhos mais saudáveis. Mas se você não é assim, nossa, meu vitamina D deu baixo, vou à praia todo dia, ficar lá meio-dia. Você vai gerar outros problemas. Por isso que é importante a gente sempre estar, né, ouvindo quem conhece sobre o assunto. Paula, a gente quando vai, principalmente nós mulheres, eu vou entrar aqui no assunto do parque de diversões. Uhum. A gente chega nas farmácias, aí você vê tudo lá. Ácido hialurônico, olha, a gente falou que tirou qualquer coisa. Eu confessei para a Paula foi para a Coreia e falou do skincare coreano. Euzinha aqui, confessei para ela que fui lá, né, na gringa da vida, comprei tudo. Ela falou, Fátima, ainda falei para ela, comprei. Ela assim, tá, agora sem usar, não. E a gente realmente vê isso. O que não faltam anti-rugas, ácido não sei das quantas, melhora a olheira, tira não sei do que, diminui não sei das quantas, diminui... Aí a gente fica com aquele arsenal dentro de casa, aí você vai ver, não usa nem um filtro. Eu queria que você... Verdade nua e crua. Como é que a gente se blinda desse parque de diversões? Fátima, porque o apelo do marketing, né, e da indústria é muito grande. Vou dar um exemplo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela tentou tirar dos shampoos, dos rótulos, o anti-queda. Porque, vou começar quebrando um mito que nem é o que você me perguntou, mas assim, não existe shampoo anti-queda. O shampoo, ele higieniza e limpa o seu couro cabeludo. Ele fica em contato, se muito, 2 minutos com o seu couro cabeludo. Isso não é capaz de parar uma queda capilar. Não tem nem tempo de absorção para aquilo. Então, é mentira, não tem outro termo. Um shampoo não vai ajudar na queda de cabelo. Porém, inclusive indústrias grandes, boas, né, colega, né, assim, onde tem dermatologistas no board, médico, o apelo do marketing do anti-queda, porque esses cremes, esses termos, anti-sinais, anti-rugas, anti-mancha, anti-queda, eles têm um apelo, não é só de programação neurolinguística, é quase que, como é que eu vou dizer, quase cruel. Porque você está incomodada com aquilo e está na farmácia, está de frente para você, anti-olheiras, você está incomodada com a sua olheira. Tá, eu vou levar, eu vou testar. Porque é uma ferida, né? Ele toca ali numa ferida e isso é intencional, né? A gente precisa ser muito consciente quando a gente prescreve um skincare, porque assim, a absorção através dos poros da pele, ela é muito superficial. Então, o que um bom produto de skincare vai fazer é tratar mancha, que são manchas mais superficiais, textura, poros, para o creme para as olheiras. O creme para olheira é uma coisa muito difícil, porque é uma pele muito fina que absorve muito pouco do que está ali. E qualquer coisa irrita. Então, é melhor, né, reservar o dinheiro e fazer um procedimento
a ficar se entupindo de creme na área dos olhos, porque pode dar dermatite, enfim. É um apelo que eu considero cruel, porque pega na dor do cliente e é a intenção deles. E você se vê com uma possível solução ao seu alcance. Você não depende de uma consulta, né? É um preço muito menor do que um procedimento. Então as pessoas se pegam muitas vezes tentadas a isso. Uma pessoa que está perdendo cabelo, por exemplo, ela está sofrendo muito com a queda. E tudo demora. O remédio demora para fazer efeito. Nem sempre faz num primeiro momento. Tem que trocar, tem que ajustar a dose. Até melhorar, ela ainda perde muito cabelo. E aí ela vai na farmácia, está escrito shampoo anti-queda. Ela está desesperada, ela vai comprar. Então, a gente precisa ter consciência. Eu acho que no seu caso, com relação ao skincare coreano, é mais uma curiosidade, né? Eu estive lá, eu realmente vi que é um mercado, um mundo, um universo. As farmácias tem 3 andares, é uma coisa de enlouquecer. Me dá prazer, que eu gosto. Me dá, assim, né, é uma atividade, ler os rótulos e ficar lá. Eu fiquei com uma consultora, com ela me dando várias dicas. É um prazer, é uma diversão, é uma coisa feminina, né? A gente está falando com o universo feminino, mas com responsabilidade, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu comprei um único filtro solar na Coreia, por causa da tecnologia em bastão que tinha o PDRN. Porque eu falei, gente, o que eu mais ganho de representante é filtro solar. O filtro solar das coreanas não pode ser o nosso filtro solar, porque lá não tem umidade, extremamente seco o país. A pele delas é extremamente diferente, faz um frio danado quando está no inverno. Elas não conhecem essa nossa umidade aqui, então o filtro deles ia deixar nosso rosto totalmente melecado. Então, eu não comprei esse filtro porque li, né, a consultora me explicou e eu queria conhecer essa tecnologia em bastão. Foi um problema, porque eu me apaixonei, agora já tá acabando, eu vou ter que dar um jeito de comprar de novo. Mas aí eu usei, testei e aprovei. Mas eu acredito que você foi muito na curiosidade, na vontade de testar. Só que dessa brincadeira da vontade de testar, tem coisa que pode realmente fazer mal. Não de queimadura ou alergia, mas de deixar muito oleoso. De fazer uma acne, que a gente diz, que é uma acne cosmética, pela oclusão extrema da pele, porque os produtos são mais densos. Mas eu não culpo, porque, assim, né, é interessante. Se eu me interesso, quando eu falei, eu não vou comprar quase nada aqui, porque tem muita coisa lá em casa. E aí, corta a cena, no primeiro dia, uma bolsa cheia, e assim, mas consciente, né, aquilo ali tá me divertindo. E vale dizer também que, para eles, é mais barato. Então, na conversão também não ficou nenhum absurdo, né? Então, porque eu me preocupo com isso também. Eu acho que as pessoas gastam demais o dinheiro delas com bobeira. E às vezes a pele só está precisando de uma hidratação. Um bom hidratante de R$40 poderia resolver aquilo ali. R$40 eu tô falando. Tem hidratante bom no mercado nessa faixa. E às vezes o que tá naquele aspecto seco, que ela tá incomodada, numa consulta eu olho e falo, meu amor, mas tá seca essa pele, vamos hidratar essa pele. Ou então tá oleosa demais, o que você tá usando à noite? Eu tô usando um sérum que eu vi e tal. E o negócio é puro óleo. E aí, por isso que a recomendação vai continuar sendo sempre o melhor caminho. Mas assim, não fica culpada não. A gente vai dar um jeito de descobrir o que é. Porque o coreano ainda tem esse problema, porque não tem tradução, né? Tem que botar no Google Tradutor e ver pra que ele serve. Gente, vou até esconder o meu rosto pra Paula não ver. Eu comprei o filtro solar de bastão também, tá? Ótimo. Comprou bem. Não, mas não sei se vai ficar melecado. Eu notei aqui que ficou mais acne, mas é só entre eu e você aqui. Não tô vendo nada. Não, realmente. Eu só falei com as minhas, né? Com as minhas rainhas lá do outro lado. Fingem, né? Vamos fingir que Paulo não está aqui vendo tudo que eu estou falando. E nada é só como ser gente como a gente. Porque, gente, não tem jeito, Paulo. A gente viaja, você fala assim, eu amo maquiagem. Aí meu marido fala assim, você não vai comprar nada não, né? Eu falei, não, só vou olhar. Mas aí tem a marca, tem a sombra, e a gente sempre sai com a sacolinha. Paula, o nosso bate-papo está super gostoso. Você falou de cabelo, que eu acho que daria um outro bate-papo, porque cabelo, gente, é uma coisa que reflete a nossa autoestima. Queda de cabelo, o cabelo fica fino, ai meu Deus, né? Uma série de coisas. Para a gente terminar aqui esse nosso bate-papo de uma forma assim maravilhosa, já foi. Eu queria que você desse, né, o que a gente precisa ter na nossa necessaire realmente de skincare, né? Eu sei que a gente tem mulheres, né, que têm
da máscara, não sei, da argila, do Oriente, com pedras preciosas. Né? O que é básico para uma pele bem cuidada? Na verdade, assim, eu sou muito realista, e você está aqui para não me deixar negar, para não me deixar mentir, com relação à expectativa do skincare, tá? Não coloquem, depositem toda a melhora da sua pele naquilo, porque a capacidade de absorção dos produtos, ela é menor. A tecnologia tem avançado muito, mas ela não vai entrar no seu fibroblasto e produzir mais colágeno. Ela vai deixar um efeito visual melhor, ela vai ajudar a fechar poros, ela vai ajudar a melhorar a qualidade e textura. Mas ela não vai estimular colágeno como se vende por aí, e você não vai notar tão visivelmente essa melhora de rugas como as pessoas vendem. Então, primeiro conselho, sejam críticas, tá? Sejam críticas e pensem que se o creme anti-rugas funcionasse, o meu consultório estava vazio. Então, assim, sejam críticas. Tenham consciência de que vocês estão comprando por aquele apelo, né? Mas, assim, não depositem essa expectativa e eu acho que a gente tem que fazer compras inteligentes. Então, um sabonete adequado para a pele é a primeira etapa. Não tem nada mais comum do que uma paciente se queixando de poros abertos e poros dilatados, e quando eu vou examinar de perto com a lupa, eu vejo um monte de resíduo da maquiagem. Ah, você está de filtro? Não, eu vim de rosto lavado. Então, tem resíduo ali. Isso é muito sério. Na verdade, o meu principal conselho seria, além do filtro solar, higienizem bem a pele. Só o sabonete não vai tirar. A gente sabe, a gente passa a toalha e sai tudo sujo. Se você passar de novo, vai sair. Então, não é para ficar naquela fissura de passar algodão até não sair nada de nada, mas higienizem de forma dupla. Usar um óleo de limpeza e um sabonete, uma água micelar e um sabonete, um tônico e um sabonete. E escolham um sabonete que tenha a propriedade de tratar a sua queixa principal. Então, de forma bem básica, procure por pele oleosa, pele seca e sensível. Se você tem a pele oleosa, vão ter componentes como ácido salicílico que vão te ajudar a controlar a oleosidade. Se você tem a pele seca, ele vai ter agentes mais calmantes e hidratantes que vai deixar a sua pele não ficar muito seca. Então, sabonete. Depois, um antioxidante ou um hidratante. Então, vitamina C todo mundo gosta, todo mundo sabe, não é todo mundo que se dá bem, porque às vezes o veículo da vitamina C gera um pouco de acne, então se você vai comprar sozinha, eu não recomendo uma vitamina C, eu prefiro que você compre um hidratante que faça essa ação antes do filtro solar, porque vitamina C boa, com propriedades antioxidantes, custa caro e nem sempre vai dar certo na pele. O filtro solar, de preferência com cor. Ah, eu não gosto, então tudo bem, mas se eu tiver que eleger, eu prefiro com cor porque ele já faz uma dupla proteção. À noite, você higieniza novamente a sua pele e, de forma bem generalizada, a gente pode dizer que a gente hidrata novamente. Seja pele seca ou pele oleosa, precisa de hidratação. Aí, se você vai precisar de um clareador ou se você vai precisar de uma coisa mais, um ácido, alguma coisa mais adstringente, realmente aí já é prescrição médica. Tá vendo, rainhas? Eu sempre só trago mulher poderosa aqui. A Paula é maravilhosa, né? Então olha quanta coisa a gente aprendeu. E eu sei que você ficou aí chateada, né? Porque você comprou o seu creme, né? Com ácido não sei das quantas, que vai transformar, que vai fazer o seu rosto. Calma, procurem aqui do Rio, se você for do Rio. Doutora Paula tem um Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo a descrição do Instagram da doutora Paula. Procurem na sua cidade um profissional capacitado, que tratem vocês, né, como belezas únicas. Paula, muito obrigada, de verdade, do fundo do meu coração. Foi muito bom ter você aqui, eu estou muito feliz, de verdade. Eu também. Né, foi muito especial. E você é uma pessoa que, ela não sabe, gente, mas ela resgatou uma mulher que estava esquecida lá atrás. Ai, obrigada ao meu marido, do fundo do meu coração, né, porque foi fazer um apelo para ele voltar também, porque ele está sumindo. Que foi ele, né, que me apresentou para Paula. E sim, gente, foi através do Instagram. O Instagram tem coisas boas, tem coisas positivas, mas a gente precisa, como a Paula muito bem falou, sermos críticos. Muito obrigada, meu amor, do fundo do meu coração. Foi muito bom ter você aqui hoje. Esse foi mais um episódio do Chá da Rainha. E eu espero que vocês estejam felizes com essa primeira temporada com várias mulheres lindas e poderosas. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo episódio. Um grande beijo!
Paula, para a gente encerrar aqui nossa conversa, o nosso bate-papo, vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Uma dica de cuidado com a pele. Filtro solar. Um tratamento assim super queridinho. Fios ápicos. Botox. Fios ápicos e Botox, acho que são os campeões. Uma rotina de pele para amanhã. Uma higienização bem feita, vitamina C, filtro solar. E para a noite? Higienização bem feita, um ácido ou um hidratante. Uma mulher que te inspira. Uma só? Não, pode ser mais de uma, pronto. Nossa, são tantas, porque eu trabalho próximo de tantas pessoas que me inspiram. Eu vou fazer uma coisa bem clichê, eu vou falar minha mãe. A gente, quando não quer ficar mal, é a mãe não mesmo. é ficar mal, é porque realmente é a primeira pessoa que vem à minha mente. Mas, assim, são muitas pessoas que me inspiram de vários aspectos. Mas, quando a gente pensa numa coisa que reúne tudo ali numa só, é minha mãe. Um sonho. Ser mãe. Deus, que fofa. E pra gente terminar, eu queria que você falasse para mim o que é ser uma rainha. Eu sou considerada uma rainha? Você é a minha rainha. Eu acho que uma rainha, ela é uma mulher que detém o poder e que sabe lidar com o poder. Então, na verdade, uma rainha não é uma pessoa soberba, não é uma pessoa autoritária, ela só conhece e domina aquilo, né, da qual ela reina. E é isso, assim, ela conhece o poder dela. E ela não necessariamente precisa mostrá-lo, mas ela domina e sabe do poder dela. Obrigada, Paula. Esse foi mais um episódio do Chá da Rainha, com essa mulher maravilhosa, né? A minha rainha, sim, a minha linda rainha dos fios aptos, né? Que resgatou a minha autoestima. A gente se vê no próximo episódio.